Acho que já está gravando. Ah, não, está aqui rodando. Aqui está aparecendo. Aparecer aqui o bipzinho, acho que ela começa a gravar, não? Pronto, agora. Bom dia, pessoal. Vou encontrar vocês novamente, tá? Hoje a gente começa o nosso ciclo de palestras, né? Hoje nós temos aí o professor Alexandre Vlad, né? Que é o nosso grande colega de Assim, tá? E vai falar para vocês, né? Um pouco aí das fontes das energias renováveis aqui no Brasil, né? Dá uma ideia geral aí para vocês, tá? É assunto bastante importante aí para a área nossa de eletrotécnica, tá ok? Ele vai iniciar agora com a apresentação. Seja bem-vindo, professor Vlad, tá? Obrigado, professor Jair. Obrigado aí também pelo convite. É sempre bom falar sobre energias renováveis, né? Eu sou suspeito disso, mas é sempre bom. Bom, minha apresentação está bem curta e vai ser bem objetiva. A gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho, já que é um seminário de orientação à prática profissional, né? Falar um pouco sobre o mercado de trabalho em energias renováveis, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Você está conseguindo enxergar aí já? Estou vendo, professor. Ok. Beleza. Bom, só para contextualizar um pouco, eu era professor do campus em João Câmara até final de 2017, com Câmara e Lages, né? E a gente criou o curso de energias renováveis, tecnologia em energias renováveis, né? Foi daí então que eu comecei a me envolver realmente muito na área, né? Na verdade começou aí em 2011 ainda, quando a gente estava montando o PPC do curso, né? Que começou em 2012, passamos um ano aí trabalhando no PPC desse curso. É um curso que hoje também na verdade, uma área hoje que também está envolvida aí com eletrotécnica, né? Eletrotécnica, vamos dizer assim, é uma das funções que pode trabalhar na área, né? Inclusive existe um curso técnico também específico para energias renováveis e alguns cursos de especialização. Eu também faço parte de um comitê de formação profissional que foi criado pelo MEC, chamado Energif. No final eu posso passar depois o site do Energif para vocês podem se cadastrar lá, pegar mais informações. Esse comitê ele tem como objetivo propor cursos de especialização na área de energias renováveis e eficiência energética, né? Eu estou no grupo lá de trabalho de energia eólica. Tá, então vamos falar um pouco sobre isso também. Aqui um pouco a atuação aqui do Rio Grande do Norte, né? Do IFRN, os vários campos que a gente tem. A gente estava lá em João Câmara, eu estava lá em João Câmara, né? Que é a área aqui que, se a gente olhar aqui pelo mapa de energia eólica, né? É o centro do vulcão, né? Vamos analisando aqui, né? São essas áreas com cores mais escuras, são exatamente as áreas onde a gente tem um maior potencial eólico. Quando chegar na parte da maçã... Um grande potencial e onde estão instaladas a maior parte das usinas eólicas no Rio Grande do Norte. Também tem uma parte aqui na Cabeça do Elefante, né? E aqui na Serra de Santana, lá no Seridó. São exatamente as áreas onde você tem mais força do vento, né? Na verdade, o vento no Rio Grande do Norte ele é bom porque a gente tem toda essa costa aqui do Rio Grande do estado voltada para o Oceano Atlântico. Estamos numa baixa latitude, ou seja, próximo da linha do Equador, onde a gente recebe ventos constantes aqui que vêm do mar, chamado ventos alísios. E aí a gente tem, aliado a isso ainda, um território com baixa altitude, né? Não temos grandes montanhas, tal. O máximo que é o Pico do Cabogi, que fica mais ou menos mais aqui para o meio do estado.
e que não é tão alto, né? Então a gente tem uma regularidade de vento muito boa e por isso o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do país. Então, o que a gente vislumbra aí com essa área, né? A gente vai falar um pouco do solar também, mas a necessidade de mão de obra, tá certo? Com empresas, parques eólicos, né? TESA, Casa dos Ventos, Serveng, eu coloquei aqui, e também os fabricantes de turbina, Boben, GE, certo? A concessionária de energia, nossa, né? A COSERN, e de transmissão, a CHESF, certo? E aí a parte de subestação, transmissão de energia, né, na parte aí de grandes potências. Tá? Nós fizemos uma audiência pública em João Câmara, né, com a comunidade local, exatamente para pegar essa necessidade, além de visitas que a gente também fez às empresas, né, e também necessidade na academia, né, na parte de pesquisa aí, né? Temos parceria com a UFRM, com o CTGás, tá? Existe uma gama de pesquisas que podem ser feitas, porque essas empresas, né, a maior parte dessas empresas, aliás, a maior parte não, todas elas, as empresas investidoras vieram de outros ramos de atividade. Você tem a TESA, por exemplo, que é uma grande construtora, né? Foi quem fez o Rodoanel em São Paulo, faz grandes empreendimentos, né? Assim como a Casa dos Ventos já foi uma empresa criada, destinada para a energia eólica, né? Mas a Serveng é outra construtora, então assim, são investidores que quiseram entrar no mercado de energia, que o mercado começou, né? E investiram pesado, comprando turbinas dos fabricantes, fazendo os projetos, colocando o projeto lá para participar do leilão, né, e que precisam de mão de obra especializada, né, para operar. Então, como eles não têm muita expertise na área, então o que eles fizeram? Eles já contrataram o próprio fabricante, por exemplo, a GE, General Electric, né? É um fabricante de turbina. Vendeu muitas turbinas aqui para essas outras empresas, né? E aí a GE começou a montar equipes de operação e manutenção, né, para atender essas empresas. Porque a própria empresa comprava turbina e já fechava um contrato de operação e manutenção com o próprio fabricante, né? Então, como ainda não existe aquele equipamento que não dá defeito, né? Ainda bem, né? Porque mantém o nosso mercado de trabalho. Então, eles já fazem um contrato de operação e manutenção com o próprio fabricante, e o fabricante, logicamente, quer pessoas. A princípio, quando eles começaram a se instalar na região, começaram a trazer pessoas de fora, né? Mas aí as pessoas que vêm de fora, como um próprio gerente me disse lá uma vez, né? Eles são muito caros para mim, Alexandre, porque eu tenho que pagar deslocamento, né? Eu tenho que abrir área, tenho que, às vezes, providenciar hospedagem. E a primeira oportunidade que o profissional tem, ele vai querer voltar para o local de origem dele. E aí a gente agora está começando a querer contratar pessoas da região, ou seja, aqui do Rio Grande do Norte, né? Lógico que precisa também ter alguns outros cursos de aperfeiçoamento, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, formação, né? Necessidade muito grande de técnicos e engenheiros, muito mais de técnico que engenheiro. Normalmente, o engenheiro é contratado para uma supervisão de uma equipe, ou às vezes para administrar um parque, né? E o técnico, o corpo técnico é quem faz realmente a operação e manutenção no dia a dia. Então, há uma necessidade não só na área de elétrica, né, mas também mecânica. Aliás, abrindo parênteses aqui, para trabalhar com energia eólica, você tem que ter um pouco de domínio da parte mecânica, porque você começa a trabalhar na área, na parte mecânica, né? Mesmo que você seja, vamos dizer assim, formado na parte elétrica, você começa na parte mecânica, eles colocam você mais para
fazer substituição de peças, né, e ir ganhando experiência. Isso quando você é um técnico júnior ali, que está começando, então você ir ganhando experiência, e à medida que você vai ganhando experiência, vai, né, tendo mais confiança aí no que você está fazendo, aí você começa a ver a parte elétrica também, né? Mais focado em uma formação específica, é importante para quem quer trabalhar na área, né? Apesar de a gente ter cursos que são cursos na área de energias renováveis, né? Mas uma coisa que no próprio comitê do MEC a gente observou é que cada área é um mundo de coisas, né? Por exemplo, energia eólica, você tem um mundo de coisas ali para explorar, para aprender. Energia solar é outro mundo, né? E se a gente for pegar todas as energias renováveis, você não tem como se especializar em tudo. Então, é importante que identifique aquela energia que você acha que vai conseguir se sair melhor, né? Então, na área de energia solar, abrindo agora um pouco para a energia solar, né? A energia solar, ao contrário aqui da energia eólica, né? As duas estão muito em evidência hoje, né? Só que a energia eólica, ela está muito mais voltada para grandes parques eólicos, né? Você vai trabalhar numa empresa que é um parque eólico e vai trabalhar ou na operação de manutenção, ou na parte de projetos, né? ou supervisão, ou sistema de supervisão. Já a energia solar está mais na micro geração. A residência que quer colocar uma usina, uma indústria, né? Um hospital, como a gente está fazendo um projeto aí, do Hospital de José Trigueiro. Então, são mais oportunidades na pequena empresa ou até oportunidades para você ser um autônomo aí, né? Existe a oportunidade de você ser um autônomo na área de energia solar. Só que dentro da própria energia solar você pode seguir também projeto, instalação, a operação e manutenção hoje não é tão... Entende, né? Porque o sistema exige pouca manutenção, né? Apesar que hoje já está se vendo que é importante essa manutenção por pessoas especializadas, né? Tem muita nuance aí que precisa você ter cuidado, e se você não tem conhecimento na área, fica mais difícil. Então, são dois mercados grandes, né, que estão em evidência aí, que estão crescendo, e são oportunidades aí para vocês estarem explorando. É extremamente importante que vocês façam um curso de idiomas, principalmente o inglês, porque todos esses equipamentos são equipamentos importados, a maioria deles, né? Principalmente na área de energia eólica, porque como você vai trabalhar com grandes turbinas, né, muitas vezes você vai precisar falar com o fabricante, tirar alguma dúvida, e aí o contato que tem é alguém que não fala português, não fala inglês. Então é importante que vocês se aprimorem aí, né, façam um curso de inglês, pratiquem. Na verdade, inglês é importante para qualquer área, né? Mas essa aqui, principalmente a energia eólica, é primordial. Outra coisa que é importante aqui são os treinamentos em segurança, né? Fazer as NRs, né? A NR10, né? Que é a parte de segurança aí com sistemas elétricos. A NR35, certo? Que é trabalho de segurança com trabalho em altura, né? Parte de segurança com trabalho em altura. Isso aqui vale tanto, todos os dois valem tanto para eólica como para solar, tá? E a eólica ainda exige a NR33 também, que é trabalho em espaço confinado. Tá? São cursos de curta duração, 40 horas aqui no máximo, cada um deles, e que você faz sem nenhuma dificuldade. Agora, sem esses cursos, por exemplo, energia eólica, você for contratado por uma dessas empresas para trabalhar com operação e manutenção, você não vai a campo se não tiver esses cursos. Hoje as empresas estão oferecendo, né, estão treinando os funcionários
quando eles chegam e não tem esses cursos, tá? Mas é como aquela história, né? O mercado vai buscando as melhores pessoas. Então, se você tem a oportunidade de fazer esse curso antecipadamente, já vai ser um diferencial aí na hora de participar de uma seleção, por exemplo, né? Isso, professor, o bom é ter, né, o curso antes, porque aí lá você... O bom é ter, né? O bom é você já se antecipar, exatamente, cara. Se você não ter, no caso com certeza, aquele que tem já está na sua frente, para ser contratado. Exatamente. E aí tem muita gente que já está fazendo esses cursos, tem esses cursos no CETEGAS, a gente tem um projeto de oferecer esses cursos pelo IF, né? Eu acredito que aí, talvez esse ano ainda, certo? Então, vão fazendo. Eu já fiz o NR 35, por exemplo, que é um curso de trabalho em altura, e é importante, mesmo quem vai trabalhar com instalações de sistemas fotovoltaicos, o pessoal está trabalhando aí, né? Como é uma empresa menor, às vezes não tem muita fiscalização, então o pessoal está trabalhando aí, às vezes sem ter o curso, né? Que não é o correto. Porque mesmo em telhados de uma residência, por exemplo, já é considerado um trabalho em altura. Mesmo ser uma residência, né, que não tenha um andar para cima, mas já é considerado trabalho em altura, e você tem que ter o treinamento, porque no treinamento você vai ver quais são os equipamentos de segurança que você vai usar, o cinto, função de cada cinto, né, onde aqueles, né, o talabarte, o cinto de paraquedista, de rapel que você usa, né, você tem que ancorar ele em determinado ponto, porque você está num ambiente de risco e trabalhando ali, né. Então, é importante que vocês comecem a enxergar isso aí também. Bom, os conhecimentos normalmente desejados são conhecimentos na área de matemática, física, línguas, né, no caso de inglês. A parte de legislação e gestão empresarial, mais voltada aí para a parte ambiental, certo? Desenvolver habilidades para atuar também em atividades de pesquisa e extensão. Tem empresas aí que estão querendo que a gente faça pesquisa, por exemplo, esses equipamentos todos na área de energia eólica, por exemplo, né, foram desenvolvidos, as turbinas foram desenvolvidas para ambientes completamente diferentes do nosso, né? Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem clima completamente diferente. Então, aqui a gente tem, apesar de ter uma regularidade de vento maior, o nosso vento, ele ao longo de todo o ano, a gente tem um vento mais ou menos estável, né? Isso faz o nosso diferencial. A gente não tem ventos excessivamente elevados, né? E também eles são constantes, eles não variam tanto ao longo do ano. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, tem tufão lá, tem furacão, né? Então, isso é um problema sério para um parque eólico. Então, apesar de a gente ter essa regularidade, mas a turbina também, por outro lado, ela trabalha em outras condições extremas, né? Por exemplo, o ar é muito salubre, né? E a corrosão é elevada. Então, existe uma intenção aí de fazer uma pesquisa na área de pintura, né? Para usinas, a questão da vibração no eixo da turbina, também é uma outra área que a gente já conversou com eles, eles têm necessidades. Então tem uma série de coisas aí que você pode pesquisar na área. Também na área de energia solar, né? Na energia solar a gente tem excelente sol aqui, mas em contrapartida o sol aquece muito, a célula fotovoltaica aquece também, e trabalhando em altas temperaturas ela cai o rendimento. Então é uma outra área que estão se pesquisando bastante aí. Tá. E vou dizer a vocês, tem muita gente, volto a dizer, né, sem querer dizer nomes de empresas, mas a gente vê algumas empresas aí, meio aventureiros aí, tentando entrar nessa área. E eu acho que logo o governo deve regulamentar melhor
para que sejam profissionais treinados, né, as pessoas que vão fazer projetos também, né, sejam profissionais especializados na área. Desenvolvimento de competência a partir das habilidades desenvolvidas para atuar nos processos de geração, transmissão e distribuição de energia de fontes renováveis, né? Você tem essa dimensão aqui que o processo de geração de energia ele passa por geração, transmissão e distribuição. Condições para que desenvolva, né, possa desenvolver uma visão crítica acerca da sociedade brasileira. Isso está muito relacionado aos nossos cursos, né, os nossos cursos superiores e os cursos técnicos também no IF. Eles estão divididos em grandes blocos, né? Você tem o bloco fundamental, né, que são as disciplinas como matemática e tal, né? Eu não digo para quem faz o subsequente, porque você já vem com esse núcleo fundamental aqui já pronto, né? Você já tem o segundo grau, o ensino médio, né, agora. Então você vai direto no núcleo científico-tecnológico. Dentro desse núcleo você tem as disciplinas que são mais básicas, né, como, por exemplo, eletrônica, eletricidade, né? Mas que não são do núcleo fundamental, são disciplinas técnicas, né? E tem a unidade tecnológica, que são as disciplinas específicas do curso. Então, você vai fazer, por exemplo, eletrotécnica, você tem aqui máquinas elétricas, né? Que é uma disciplina que já está, ela não é básica, ela já está na unidade tecnológica, que já está mais na atividade fim que você vai realizar. E a prática profissional. Dentro da prática profissional, você tem projetos integradores, atividades acadêmicas, científicas e culturais, e TCC ou estágio supervisionado, né? Então, a prática profissional ela é dividida nessas... Antigamente, né, quando eu fiz o técnico, só existia o estágio, né? Agora você tem os projetos integradores que já procuram dar uma visão aí do todo do curso. E aí, no final, você pode fazer o estágio ou fazer um projeto de final de curso, né, para cumprir aí com essa carga horária de prática profissional. Então, qual o perfil que é procurado aí pelo mercado? Né? São pessoas que saibam desenvolver pesquisas, projetar e compreender tecnologias, né, de fontes eólica, solar e hidráulica, principalmente, né, quando a gente fala de energias renováveis, porque são as principais fontes de energia que a gente tem hoje no Brasil. Nós somos essencialmente energias renováveis, principalmente hidráulica, né, quase 80% aí da nossa matriz é hidráulica. Eólica aí já com um crescimento bastante acentuado, né, já chegando aí na casa dos 10%, 12%. E solar que ainda está crescendo mais devagar, porque são micro gerações, mas que também está numa evolução bastante acentuada. Conhecer e analisar impactos ambientais dos meios de produção, né, é importante começar a ver essa questão ambiental que hoje está muito em evidência, né? Todos os países estão preocupados aí com o meio ambiente, apesar dessas energias serem principalmente eólica, né? O impacto é muito pequeno no meio ambiente, mas existe impacto. Então, ter essa visão aí e saber... Você não vai fazer uma análise de impacto ambiental, né? Isso aí tem um profissional específico para isso, mas é importante você conhecer, saber que existe e como é que eles trabalham. Desenvolver novas formas produtivas, voltadas para a geração eficiente, com energias renováveis, tá? Se atualizar também, né? Por exemplo, a área de energia solar, hoje há uma tendência em que não se utilizar grandes inversores, né? Porque normalmente você tem na sua usina, claro, na sua casa, por exemplo, 10, 12 módulos solares, placas, né? E você liga num inversor só. Hoje está uma tendência aí que ainda não se sabe se vai ser melhor ou pior, mas há uma tendência aí a usar microinversor, ou seja, cada módulo solar, na parte de trás ele vai ter o próprio inversor dele e você já sai em corrente alternada direto para a rede.
Isso traz uma série de vantagens, né? Que é você, por exemplo, um módulo, se ele parar de funcionar, só ele vai parar de funcionar. Se houver uma sombra ali, alguma coisa que impeça de funcionar perfeitamente, só ele vai funcionar, o resto continua funcionando. Enquanto que você, num sistema com vários módulos ligados a um inversor só, né, normalmente esses módulos estão em série. Então, se um para de funcionar, aquele string que a gente fala, né, que é o conjunto de módulos em série, vai parar também. Então, tem essa vantagem, mas, por outro lado, você tem mais inversores aí espalhados na sua usina, então tem que contrabalancear aí. E você tem que estar antenado com essas tecnologias que estão entrando. Atuar na gestão energética e ambiental, identificando problemas e projetando soluções para as áreas de geração, transmissão e distribuição de energia. Uma área que está muito em evidência também hoje é a parte de eficiência energética, porque hoje não é só uma questão de você chegar na sua indústria, na sua casa e colocar uma usina. Hoje, importante também é que vocês façam uma análise de como você está gastando energia, né? E, se possível, né, faça modificações de forma a otimizar esse consumo. Por exemplo, a gente pegou o Hospital de Zeuda Trigueiro, fizemos um pré-projeto lá, que eles vieram pedir para a gente, hospital público e tal, e aí a gente propôs primeiro fazer um estudo de eficiência energética, né? Então, identificamos o quê? Que ele tem uma série de ar-condicionados lá, por exemplo, uma das questões que a gente viu que poderia melhorar, ar-condicionados antigos, né, que poderiam ser substituídos, split, né, vários ar-condicionados split poderiam ser substituídos por o inverter, né, que são ar-condicionados que economizam em torno de 30%. Então, a gente fez uma estimativa economizando aí em torno de 20% do consumo de energia. O investimento que eles iam fazer substituindo os ar-condicionados, o retorno seria maior até do que o da usina. Então, e outra coisa, ele conseguiria reduzir o consumo de energia e a usina poderia ser uma usina menor também. Então, tem todos esses fatores. A eficiência energética é algo que muito importante hoje, né? E o mercado trabalha aí para frente também. Então, a área de atuação, projeto, plantação, operação e manutenção das fontes solar, hidráulica e eólica. Como já falei um pouco aqui, né, existem as indústrias, tanto solar quanto eólica, quanto PCHs. PCHs são as pequenas centrais hidrelétricas, que a gente já tem aqui mais próximo aqui da nossa região. Concessionária de transmissão e distribuição de energia, empresas e instituições de pesquisa em energias renováveis, projetos de geração de energia elétrica para propriedades rurais, subestações de pequeno, médio e grande porte. E na área de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem aí o IFRN, hoje faz parte de um COFAPERN, né, de um Instituto Nacional de Tecnologia de Energia Eólica. Tá? Temos uma parceria muito forte com a GE para a formação de mão de obra, alguns treinamentos, inclusive, foram feitos dentro do IF, né, com eles, pesquisa em aerogeradores. Tá, programa de iniciação científica com alunos aí pesquisando, né, integração da energia eólica com a rede, novas formas de utilização da energia solar em prédios comerciais e residenciais, bombeamento fotovoltaico em comunidades rurais. Isso aqui é uma área que tem muito ainda para avançar, né, e são tecnologias relativamente baratas que você pode aplicar diretamente em comunidade rural. A gente sabe, por exemplo, nosso maior problema no nosso semiárido é água. Só que a gente tem em várias regiões aí um lençol freático grande, que dá para puxar água. Aí vem o outro problema: para puxar água tem que ter energia. E nem sempre eu tenho lá naquela comunidade, naquela região, energia elétrica disponível. Às vezes muito burocrático para pedir um ponto de energia, né, para a concessionária
não quer colocar, porque ali não é uma região que vai dar lucro, e aí vem todas aquelas questões, e você tem soluções hoje de ligar uma bomba, né, uma bomba d'água, direto num módulo fotovoltaico. Com 1 ou 2 módulos, né, você consegue ligar aquela bomba, né, sem precisar, né, normalmente a bomba já vem com o controlador, né, o controlador de carga. A gente fala que é controlador de carga porque ele faz a função de inverter, né, fazer a função de inversor e controlar a carga, no caso carga não de bateria, carga da bomba, né, deixar a bomba funcionando de forma contínua ali enquanto tem sol. É uma solução relativamente barata, né, 2.000, 3.000 reais, aí você coloca um sistema desse já para funcionar, puxar água aí numa região que tem dificuldade. E a eficiência energética, como eu falei para vocês, também é uma área bastante promissora. A gente tem uma parceria também com o Sucrose, um colégio canadense, e eles têm uma atuação muito forte aí na área de energias renováveis. Eu passei 3 meses lá no Canadá, né, com o pessoal desse college, e aí foi uma parceria para a área de pesquisa. Bom, é isso, pessoal. E antes da gente ir para a frase final aqui, eu queria sempre ressaltar uma coisa que eu acho que é importante, certo? Que a gente vê e eu vim da iniciativa privada, né? Eu vim para o Instituto Federal em 2010, trabalhei em grandes empresas, não na área de energias renováveis, na área de telecomunicações, mas a gente observa também isso na parte, conversando com a indústria aí da área de energia eólica, certo? Há um fator muito importante na hora de você ser contratado, que é o seu perfil. Quando você vai participar de uma seleção para uma empresa dessa, né? Isso tiveram várias seleções lá, principalmente da GE, lá no campo de João Câmara. Algumas pessoas às vezes não eram selecionadas e não sabiam por quê, né? Às vezes a pessoa tem um bom currículo, teve boas notas na academia, né? Tem experiência e não conseguem ser selecionadas. Aí fica se perguntando, poxa, o que será que houve, né? Uma coisa que é muito vista é o seu perfil, vamos dizer assim, perfil comportamental. Uma empresa dessa, normalmente, o que é que ela quer? Pessoas que sejam proativas, né? Aquele chamado pau para toda a obra. Lógico que você não vai estar sujeito a qualquer coisa que lhe mandarem fazer, mas assim, aquela pessoa que, no lugar de procurar ser mais um problema, vai ser mais uma solução, né? Então, ser assíduo, né? Estar disponível, né? Esse eu disse para os meus alunos que terminaram o curso lá e que hoje, né, teve alunos que se desenvolveram bastante. Teve um aluno hoje que ele é gerente de uma empresa de energia eólica. Hoje ele está trabalhando, inclusive, na Argentina, mas que começou do baixo, né? Eu conversei com ele disse, professor, eu quero começar, seja lá como for. Então começou trocando peças em cima da turbina. Começou, eles diziam, ó, a gente sai para campo no início, a gente já sai, já compra uma marmitinha, e quando você vai subir na turbina, né, a maior parte das turbinas não tem elevador, então são 85 metros de altura, as primeiras turbinas lá estão com essa altura, então não dá para você ficar subindo e descendo. Então você sobe para dar manutenção e você vai praticamente só sair no final do dia. Então você almoça lá em cima, né? Você sai todo melado, sujo de graxa, de um monte de coisa lá, né? Teve uma vez que passou no campus lá em João Câmara, depois que vinha do trabalho, ele disse, professor, como é que fica sujo aqui depois que termina? Mas foram pessoas que se desenvolveram, a empresa foi vendo que eram profissionais que realmente estavam interessados, foram se aprimorando
né? E esse hoje, por exemplo, ele é gerente, ele faz seleção de pessoas, de outras pessoas para trabalhar na área também. Então, quando for participar da seleção, olhe qual é o perfil que a empresa quer, né? Qual é a visão e missão dessa empresa, né? Porque ali, né, quando você olha a missão, visão, a missão da empresa é onde ela quer chegar, né? E a visão é quais são os valores que ela tem. Esses valores são importantes na hora de dizer assim, poxa, eu preciso me preocupar com isso aí, né? Assiduidade, honestidade, né? São valores que, se você não tiver, né, que você não tem, né? Mas se você não tem isso aí bem desenvolvido, a empresa provavelmente não vai contratar. Ela prefere contratar alguém talvez com menos experiência. Por exemplo, trabalho em equipe. Trabalho em equipe é algo hoje extremamente importante, né? Quem vai trabalhar com operação e manutenção vai trabalhar pelo menos em dupla. Só sobe numa turbina se for em dupla. E normalmente essa dupla está dentro de uma equipe maior. Então, se você tem uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, muito individualista, acha que sabe tudo, não quer passar o conhecimento, não quer dividir o conhecimento, né, aquela pessoa problemática, essa daí dificilmente vai conseguir se entregar, por melhor que seja o currículo dela. Digo isso porque participei de muitas seleções, inclusive que eu selecionei, e nenhuma empresa quer trazer para dentro da sua equipe um problema. É mais fácil eu mandar alguém que não tem um determinado curso, o cara não tem o curso de segurança do trabalho. Manda ele fazer o curso, 40 horas ele está treinado. Agora não dá para mandar para fazer um curso para o cara melhorar em trabalho em equipe. Até tem cursos, né, relativos a essa área, mas é muito mais difícil você mudar a pessoa. O conhecimento é mais fácil de ser adquirido. Não estou dizendo isso que o conhecimento não seja mais tão importante quanto o perfil, né, quanto a parte comportamental. Na verdade, duas coisas são importantes. O conhecimento é extremamente importante, mas o comportamento também. Pensem nisso. Vou finalizar aqui. Gosto sempre dessa frase, né? Educação é processo social, é desenvolvimento, né? Não é preparação para a vida, a educação é a própria vida. E fica aberto aí para vocês perguntarem aí, se quiserem. Acho que consegui cumprir aí com o horário. Adiaí. Parabéns, professor Alexandre. Valeu. Uma apresentação aí de grande relevância e importância grandiosamente para os nossos alunos aí, tá? Isso é importante numa disciplina, né? Que a gente coloque a par, né, os nossos futuros técnicos aí para adquirirem uma experiência melhor, né, em relação às empresas e o mundo do trabalho aí na nossa área. Muito obrigado aí, professor, tá? Alguém aí está disposto a fazer alguma pergunta? Está aberto aí, aproveita aí a experiência aí do nosso professor Alexandre, tá? Muito bom aí, professor, show de bola. Eu queria só frisar aqui uma questão do que o professor falou, da energia solar, dos aventureiros, né, que estão querendo aí fazer aí esse sistema sem conhecimento ou sem qualificação. Hoje em dia, se for o caso de ser o sistema off-grid, que é o ligado à rede elétrica, ele tem que ter um engenheiro, tem que ter alguém para assinar um projeto, tem que ter um projeto, porque senão a COSERN não aceita, né? Exatamente. E, como é que se diz? Ele vai ter que se especializar de alguma forma ou contratar alguém, né? Exatamente, Carlos. Se for um sistema off-grid ou autônomo, que é o de bateria, aí tudo bem. O cara pode comprar no Mercado Livre, no Mercado Negro, onde ele quiser e instalar em casa. Mas porque existem algumas soluções hoje, mesmo no on-grid, que se você for nos sites aí
de energia solar, já tem sistemas, vamos dizer assim, pacote pronto, que você está lá, o inversor, a quantidade de módulos, certo? São equipamentos já homologados pela ANEEL, né? Que a CONSERN vai exigir isso. E acaba sendo um projeto simples, vamos dizer assim, entre aspas, né? Lógico que vai ter que ter um engenheiro que vai assinar, mas eu digo assim, na parte de projeto, até que nem tanto. Apesar de que eu acho que tem projetos que poderiam ser melhor bem dimensionados, né? Não é uma coisa de prateleira, de você chegar e dizer assim, vou comprar isso aqui, vou instalar lá na minha casa e pronto, tchau, né? Não. Existe um estudo, existe um estudo para observar qual é o melhor telhado para você colocar aquilo ali, a forma, a disposição dos módulos, né? Quanto é que aquilo ali vai gerar de energia, a posição, o local onde ficará melhor instalado o inversor, o ponto de conexão com a rede, né? Os dispositivos de proteção, você está entendendo? Normalmente, nesses pacotes vem mais ou menos isso aí, mas assim, não é uma coisa, cada realidade é uma realidade, né? O que eu queria frisar é isso aí. Quando eu falei de aventureiro, talvez eu tenha usado uma expressão um pouco forte. Eu não estou falando de aventureiro no sentido de pessoas completamente sem qualificação, não é fazendo aqui uma correção. Mas eu digo assim, e não ter feito realmente um projeto bem dimensionado, ter tido cuidado de olhar lá as informações do consumidor com mais detalhe, com mais cuidado, entendeu? Isso requer estudo, requer conhecimento, requer cursos de especialização. Tem vários cursos de especialização, inclusive até online hoje. São cursos bons, né? São cursos muito bons. Eu quis frisar mais quando eu falei isso, e aí essa correção realmente do tema aventureiro, acho que foi forte, no sentido de dizer, procurem se especializar, né? Cada projeto é uma realidade, cada cliente é uma realidade, cada pessoa lá, cada consumidor é uma realidade. E hoje também se exige uma especialização maior até quem vai instalar. A instalação também é outro processo, que envolve uso de equipamentos de segurança, a melhor forma de se instalar, né? Você vê, por exemplo, a usina da reitoria do IFRN. Foi a primeira usina que a gente teve. Uma empresa, um engenheiro que fez o projeto, um cara com especialização, ele tem doutorado na área, fora do país, né? E deu um treinamento para a gente, e depois de um tempo ele viu alguns erros de instalação, né? Ele mesmo reconheceu, ó, por quê? Porque estava no início, né? Então tinha muita coisa que ainda não tinha um domínio completo, né? Então com o tempo, por exemplo, os módulos começaram a ficar desalinhados, então um desalinho daquele dá uma diferença de produção de energia, certo? Outro por exemplo, pessoas que iam fazer manutenção, colocavam o joelho ali, encostava o joelho ali em cima de um módulo para limpar o módulo que estava mais acima, e às vezes você não percebe, mas só a pressão que você faz ali, você pode estar trincando uma célula daquela, e a olho nu é imperceptível, mas esse trincar pode fazer com que aquela célula deixe de funcionar, passe a gerar o que a gente chama de hotspot, né, que é um ponto quente. Então tem muito detalhe, e só a experiência na prática, só o conhecimento da teoria, você vai conseguir dominar. Então é uma área que eu acho que carece de profissionais especializados. Quem quiser seguir essa área, é bom que faça treinamentos, né, procure se especializar, vai começar aprendendo muita coisa na prática também, né, é natural, certo? Então foi mais nesse sentido aí. Mas eu concordo com você, eu acho que a parte off-grid, né,
é até preocupante, né, o off-grid não ter uma exigência tão grande, porque se você olhar direitinho, o off-grid, ele até tem mais coisa do que o on-grid. O conectado à rede, você só tem o quê? Os módulos, o inversor e a rede. Né? No off-grid, os dispositivos de proteção e tal. No off-grid eu tenho, além do inversor e dos módulos, ainda tenho bateria e controlador de carga. Então eu teria que ter uma preocupação até um pouco maior, um conhecimento até maior, né? Então tem que ter essa cuidado aí. Outro ponto que eu queria destacar aqui é a questão desses projetos aí, né? O IF aí junto com o Sebrae, você falou? Sebrae não, CTGás, né? CTGás. Isso. E esse outro aí sobre essas energia solar e eólica também, se for o caso. Agregar mais os alunos aí de final de curso, né? Dar uma oportunidade de estágio, alguma coisa assim do tipo. Espero que futuramente isso aconteça corriqueiramente. A gente está com um projeto de oferecer esses cursos, principalmente para eletrotécnica, aí, porque vocês não têm ainda na matriz, né, normal. O curso de engenharia de energia, como tem uma disciplina específica para isso, a gente está conseguindo passar para o pessoal. Agora, a gente quer ver se oferece aí como um curso de extensão, né, para os alunos de eletrotécnica. Eletrotécnica, mecânica, o pessoal técnico aí. Beleza. Eu acho que vai ser uma boa aí para vocês. Isso, sendo igual o que o professor Alessandro faz, né? Que tem aquela salinha lá que ele é muito bom ali, que às vezes o aluno entra aí e não sabe nem o que é um interruptor. Sabe por que tem? Só sabe porque tem em casa e tem que acender a luz, né? Mas não sabe Verdade. Como instala. E além do professor Alessandro ali, é show de bola para esse pessoal aprender. Instalações elétricas é uma outra área muito importante, inclusive que influencia na parte de eficiência energética, né? Então, eu sempre falo o seguinte, né? A tecnologia vem não é para causar desemprego, né? A tecnologia vem para mudar a forma de trabalho, ou seja, vai cada vez mais exigindo que as pessoas sejam mais especializadas, vai exigindo mais conhecimento para você entrar até no mercado de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, o conhecimento ele lhe dá uma janela de oportunidade para você entrar no mercado de trabalho. A parte comportamental ela vai ser o diferencial que você vai ter para a empresa escolher. Por exemplo, tem uma vaga para técnico, tem 10 técnicos concorrendo. Conhecimento, né, você tem o conhecimento mínimo que a empresa exige. Então, se os 10 técnicos têm aquele conhecimento mínimo, todos os 10 estão habilitados, mas só tem uma vaga. Quem eu vou escolher? Aí eu vou na parte comportamental. O cara que tiver o melhor perfil é o que eu vou escolher, porque está mais alinhado com o que eu quero de profissional. Então, por isso que eu digo que as duas coisas, elas andam em conjunto, né? É verdade. E Pronto, pessoal, beleza. Tiraram as dúvidas, tudinho direitinho aí, Carlos? Ficou tranquilo? Show de bola. Estamos com a hora avançada, o professor aí vai ter sua aula, eu também vou ter outra aula daqui a pouquinho, tá bom? Agradeço, professor Alexandre, muito obrigado, viu? Tá? E quando todo mundo quer contato aí com a turma, né? De repente o pessoal quer alguma coisa, já é o professor aí de vocês, tá? Alguma dúvida? A gente pode marcar um outro encontro aí, né? Mais à frente. As oportunidades não vão faltar, tá? Eu agradeço aí a presença de todos. Hoje foi o dia que o professor Vlado aí trouxe a equipe, quase todos os alunos, quase todos aqui da turma, tá? Eu agradeço, tá? E vamos continuar, pessoal, com nossas palestras. Falta ainda o professor Nestor e o professor Augusto, que não puderam ontem, devido a uma reunião que nós tivemos, tá? Mas a próxima semana nós continuaremos com o ciclo de palestras, tá? E eu vou deixando vocês a par aí pelo WhatsApp, tá certo? Agradeço a todos. Obrigado, professor, mais uma vez, tá? Obrigado, Jerry, pelo convite também. Até a próxima, tá? Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço.
Abraço a todos. Até mais. Até mais.